Bem, ele costumava lutar assim, com a língua para fora e entrando desse jeito. Girando punhos e pés como um moinho de vento, sempre foi assim. Ele girava em sua direção e você não sabia se seria atingido por um pé ou punho. Chegava como um moinho de vento e destruía todo mundo. Ele andava por aí enorme, ele era mesmo, e ele era um dos seguranças. Pulou no nosso cor. Um amigo negro apontou: aquele é o Dave que atacou o seu colega. Perguntei: qual deles? Ele respondeu: aquele com a camiseta cinza com uma estrela vermelha. Eu disse: e aí, qual é? Então fui andando até lá. Ele levantou a cabeça e olhou para mim. Eu acertei ele bem no queixo e tirei ele dos tênis. Ele deixou os sapatos para trás e voou uns 3 metros para trás, apagado na hora. Acordei ele com alguns tapas no rosto. Ele perguntou: o que houve? Quem fez isso? E eu falei: escuta aqui, seu filho da mãe, fui eu que fiz isso. O que você vai fazer a respeito? Você pulou no meu irmão com todos os seus amigos. Quer que eu pegue cada um de vocês? Ele disse: não, eu não quero confusão. Eu não quero confusão. Ele estava lá com todos os amigos porteiros dele e tudo mais, mas eu estava com os 50 caras. Então pegamos todos eles e tudo mais. Eles não conseguiram pegá-los, mas eu tirei ele dos sapatos. Em 98, peguei 4 anos e 9 meses. E eu fui para Stockholm e ele estava lá desfilando, certo? Na unidade. Então ele me viu chegando. Ele disse: oi, Dave, tudo bem? Eu: sim, estou bem. E você? Ele: também. Posso apertar sua mão? Esse foi o melhor soco que já levei na vida. Eu disse: mas você nem aguentou, apagou na hora. Eu disse: ela foi rápida comigo. Escuta, não, esse foi o melhor soco que já levei na minha vida. Você pegou meus tênis. Ele disse: valeu. Eu disse: não, valeu, cara. Eu disse: você quer brigar por causa disso? Ele disse: não, podemos deixar assim? Só apertar as mãos. Eu disse: sim, tudo bem, cara. Ele disse: porque eu mereci isso. Eu disse: muito bem, você foi homem, bom garoto. Um valentão perturbava crianças menores. Eu tinha 19 anos. Ele tinha uns 20 e poucos anos, um verdadeiro prisioneiro. Eu era um jovem prisioneiro. Eu não deveria estar lá, mas se não fosse minha acusação, não estaria. Teria ido para Glenparva, certo? Isso já acontecia há 4 ou 5 meses. Ele pegava no meu pé todo dia, seu desgraçado, branco, e me pressionando. E eu disse para Shorey: eu vou esfaquear aquele... Gitaia! Não, Dave. Como já estava em um julgamento de assassinato, não queria outro ao mesmo tempo, senão complicaria tudo. Eu não queria mais sessão 18 nem nada. Só observei e disse: quando isso acabar, camarada, se eu vencer e liberar o homicídio culposo, como quer minha equipe jurídica, vou entregar isso. Ela respondeu: então vá. No dia seguinte fui trabalhar, peguei o amigo com você e fiquei cortando camisas. Ele veio até mim e o velho, só me deu um tapa na cabeça. Eu disse: olha, cara, vai se... Eu estava com a tesoura e sabia que ia atacar. Quando ele tentou me dar outro tapa, eu simplesmente pulei, esfaqueei ele embaixo do queixo, no pescoço algumas vezes. Enlouqueci e o ataquei, esfaqueando seu rosto, ombros, pescoço e cabeça. Um enorme obrigado a vocês, espectadores, por nos ajudarem a chegar a mais de 1 milhão de inscritos. Se você ainda não se inscreveu, por favor, clique no botão de inscrever-se. Isso nos permite trazer ótimos convidados e manter este conteúdo. Viemos para Bestwood. Moramos em um lugar chamado Cotman Hay. Era uma fazenda, a Fazenda Cotman Hay, em Ilkeston. Muito, era só uma área de brancos. Não havia pessoas de cor, nada. Nenhum negro, nada, certo? Então minha mãe, sabe, depois de toda a confusão com meu pai e tal, ela acabou indo embora. E então ela veio buscar a gente, quando eu tinha uns 8 anos, acho. Ela veio buscar a gente, depois que se estabeleceu, ela se fixou em St. Anne's, Nottingham, área majoritariamente negra e paquistanesa. Depois de cerca de 1 ano em St. Anne's, nos mudamos para Basford Flats, onde ficamos uns 9 meses, até ela conseguir uma casa em Bestwood. Viemos para cá com 9 anos e fomos à escola, onde conheci Sandy no primeiro dia. Ela era, você sabe, éramos apenas crianças, mas ela achava que era a mais durona da turma. E eu sempre me considerei o mais durão aos 9 anos. Mas, sabe, estamos juntos desde então. O que você percebeu nela que te fez pensar que ela era a mais durona da turma? Só a atitude dela, muito desconfiada, sabe? Uma garota bem desconfiada.
Muito desconfiada, Bright, ruiva, muito desconfiada. Certo. Então vocês se conheceram aos 9 anos e aos 14 começaram a se envolver romanticamente? Sim, Agora, você sabe, nós pulamos direto para estar no reformatório juvenil. Qual foi o seu primeiro problema com a polícia? com a polícia? Acho que atirei no olho de um garoto polonês. Fiz ele alinhar algumas latas e atirei no olho dele. Com a espingarda de chumbinho, prejudiquei nós dois. Como você conseguiu a espingarda? Era só uma espingarda de chumbinho. Todos nós tínhamos motos e duas espingardas. Todos nós tínhamos isso lá no bairro. Costumávamos atirar em tudo, pombos, qualquer coisa. Éramos como Jesse James nessa época. Sean, éramos jovens. Andávamos de moto com espingarda nas costas, sem capacete. Mas como vocês conseguiam dinheiro para comprar elas? Roubando, Sean. Sempre tive que roubar para sustentar minha família. Certo. Quais foram seus primeiros roubos? Primeiros roubos? Bem, o que eles faziam era o seguinte: as pessoas costumavam ter medidores de gás e de eletricidade. Colocavam moedas de 50 pence neles, do lado de fora, nos fundos dos jardins e em galpões, sabe, anexados à casa, tipo um galpão com uma porta de tijolo, um galpão de tijolo com uma porta ao lado da casa. Arrombávamos cadeados, roubávamos medidores e dinheiro, sempre em áreas diferentes. A gente achava que era milionário, mas cada um ficava com umas 40 libras e se sentia rico. Tudo isso era em moedas de 50 pence. Tudo em moedas de 10 shillings ou 50 pence quando jovem, mas fui pego algumas vezes por isso. Naquela época, Sean, minha mãe trabalhava o tempo todo sem dinheiro, com 4 filhos, eu era o mais velho. Precisava alimentá-los e ganhar dinheiro fora de casa. Em vez de arrombar casas, eu só invadia galpões, puxadinhos e pegava dinheiro dos medidores. Então você é o mais velho? Dave? Sim, eu sou o mais velho, cara, sim. Tudo bem. Então, como o mais velho, quando esses outros garotos apareceram, como você se sentiu? Quando que outros garotos, Sean, outras pessoas de outras áreas? Não, seus irmãos. Ah, sim, foi ótimo. Porque são 15 meses entre eu e Colin, acho que 2 anos e meio entre eu e Julie, e 5 anos entre eu e Andrew. Então é ótimo, porque família é família, não é? Havia alguma rivalidade entre irmãos? Não, só eu e Colin. Nunca concordamos muito, ele queria ser o chefe, eu também, sempre brigávamos. Minha mãe brigava e mandava a gente subir. Naquela época, Sean, éramos crianças. Eu era fanático pelo Derby County, porque obviamente nasci em Ilkeston, que fica em Derbyshire. Então eu era fanático pelo Derby County e o Colin sempre foi torcedor do Liverpool. Quando brigávamos, tínhamos pôsteres de Derby de um lado do quarto e Liverpool do outro. A gente subia correndo, arrancava os pôsteres um do outro e brigava no quarto. Era uma loucura. Era isso que fazíamos. Minha mãe subia, batia com o chinelo e mandava parar com aquilo. Você fingia chorar, ela parava e você ria quando ela saía. Sua mãe já te colocou de castigo? Não existia castigo naquela época. A gente não podia ser castigado, fugia pela janela. Não tinha castigo naquela época, Sean. Sobre o quê? Mas foi respeitoso comigo, mãe. E os hobbies de quando era criança? Futebol, Só futebol? o tempo todo. Colin, futebol. Você ficava em casa assistindo aos jogos? Sempre via os jogos. Íamos para a casa do meu pai após o divórcio dos meus pais, quando eu tinha uns 7 ou 8 anos. E ele costumava vir buscar a gente e levar para o campo de beisebol. Ele costumava levar eu e o Colin. A gente sempre ia ao campo de beisebol. E então, acho que por volta dos 10 anos, eu estava roubando e consegui dinheiro suficiente para comprar um carnê de temporada do Forest. Comprei um para mim e outro para o Sandy. Nós dois pegamos carnês de temporada. Nessa época, eu também era muito amigo do irmão do Sandy. Ele e o Sandy íamos a todos os jogos em casa e aos sábados alternados assistíamos ao time reserva. Simplesmente loucos por futebol. Mais ou menos em que anos foi isso? Isso teria sido por volta de 1975, 75, 76, quando o Forest estava pronto para a Europa. E quanto ao hooliganismo naquela época? O hooliganismo era grande, não era? Mas, sabe, quero dizer, eu nunca me envolvi com isso até mais tarde, por volta dos 17, 18 anos e tal.
E então, no começo dos meus 20 anos, eu estava em Hillsborough. Fui para Hillsborough quando aquilo aconteceu. Eu realmente apareço na televisão lá. Me vi na televisão carregando os Scousers nas tábuas, ajudando-os a passar pela cerca até a linha do meio-campo. Como foi essa sensação? Ah, foi horrível, cara, foi horrível. Isso coloca tudo em perspectiva, sabe? É algo absolutamente terrível. Tudo bem. Essa história é importante, Dave, pois além das histórias violentas, mostra a humanidade. Então Sim, sim. vamos com calma nessa. Então, quando você fez seus primeiros planos para ir a Hillsborough? Hillsborough, íamos a todos os jogos, em casa e fora, eu e os caras. Tínhamos uma van, certo? Colin trabalhava na Ericsson na época e era responsável pelo lado de Nottingham, certo? Ele puxava cabos e sempre tinha uma van nova. A gente pedia, empresta pra gente nos jogos fora, Cole. Um dos colegas dele, Paul Hudson, costumava dirigir pra gente. E a gente costumava chamar ele, porque ele era um cara muito feio, a gente chamava ele de o homem mais feio do mundo. A gente costumava pensar, a gente achava que ele tratava todo mundo assim. Todo mundo, Chuck Diesel também e tal. A gente ia a todos os jogos fora de casa, viajando pelo país todo. Então, quantos de vocês iam? Uma vez, Hillsborough veio. Ah, sim, uma vez Hillsborough veio. Porque era a Copa da Inglaterra e a gente foi a todos os jogos da Copa da Inglaterra. Sendo o Liverpool, claro que chegaríamos à semifinal de qualquer forma. Todos conseguimos ingressos para isso. Ficamos no lado da Copa e eles na Lappings Lane. Deu para ver tudo acontecendo. Tenho certeza que foi isso. Peter Beasley cobrou o escanteio e quando a bola bateu na trave, todos correram acreditando no gol. Eu não sabia disso na época, mas depois, lendo sobre o assunto, entendi o que eles devem ter feito. Eles correram para frente porque tudo estava em pé. Os portões se abriram ao ouvirem a comemoração e todos os torcedores do Liverpool entraram. Então, aqueles que correram para frente agora não conseguem voltar, porque onde eles correram para frente e deixaram o espaço atrás deles, esse espaço foi preenchido. Por isso houve o esmagamento. Foi assim que eu vi. Sabe, foi absolutamente terrível. Então, de qualquer forma, depois de um tempo, todos eles saíram do campo. Kenny Dalglish pega o do microfone e fala para todos se afastar e tudo mais. Alguns incidentes sérios ocorreram, então todos pulamos por cima. Eram cerca de 400 de nós, subimos, corremos, arrancamos e escalamos a cerca, puxando as tábuas. Muita gente fazia isso, inclusive nosso pessoal e até quem gostava da violência. Mas ninguém quer que as pessoas morram. Então a gente estava ajudando eles e puxando para fora, depois carregando até a linha do meio-campo. Mas dava para ver que muitos já estavam mortos. Parecia que as pessoas estavam sendo esticadas, Sean. Foi horrível aquela pressão. Não estavam de fato, mas era essa a sensação. Caramba, então... Foi horrível. Algo tão intenso assim, então, sabe, numa idade tão jovem costumava ser. Mas levando em consideração, Sean, naquela época quase não existiam celulares. A gente costumava ter aqueles Motorolas grandes e aparelhos enormes com antenas. Nos jogos eles são proibidos por serem armas, então deixávamos na van, certo? Mas você podia, sabe? Obviamente, sua esposa e o pessoal em casa. Eles viam tudo no noticiário e achavam que éramos nós. Sabe como é? Pensam que são torcedores do Forest por causa do vermelho e branco, todos entram em pânico. Só percebemos ao chegar em casa. Você chega em casa, vai direto ao bar para tomar uma cerveja e todos pensam: o que aconteceu aqui? Então você está explicando o que viu, e cada um de nós tem uma versão diferente. Foi assim que vi, entendeu? Éramos cerca de 16, íamos a todos os jogos, às vezes em 2 vans lotadas. O que acabamos fazendo? Eu e um cara chamado Paulo Lowe, ele era frequentador do bar onde eu bebia. Tem um bar chamado Deer Stalker, em Bestwoods. Ele é bastante conhecido pela violência e tudo mais lá. Mas naquela época, eu era um jovem de 19 anos, frequentador do local e tal. Ele disse: vou até Liverpool arrecadar dinheiro para o desastre de Hillsborough, porque ele estava com a gente. Respondi: vou caminhar com você. Caminhamos até Liverpool por 3 dias e noites. Quando chegamos a Liverpool, arrecadamos cerca de 7.500 libras na época. Muito dinheiro. Grandes potes de doces. Tínhamos potes com notas de vários valores. Fomos até Liverpool e fomos recebidos por... Preciso me situar. Terry McDermott e Steve Highway nos receberam em Liverpool. Fizemos um tour por Anfield e depois fomos ao pub em frente.
Tinha um monte de gente de Liverpool lá dentro. Obviamente, os torcedores do Liverpool sabiam o que a gente estava fazendo e tudo mais. Então tivemos uma sessão com eles e ficamos hospedados na casa de um deles. Naquela época não havia drogas, mas bebemos com eles. Nos deram chá e comida. Eles têm muito orgulho do que fizemos, sabe, para ajudar o pessoal de Liverpool. E nós ficamos lá durante a noite e de manhã, porque era para pegarmos um trem para casa naquela noite em que chegamos. Mas acabamos indo beber. Eu e ele fomos. Foi ótimo. E eles realmente nos fizeram sentir bem-vindos. Que comunidade adorável eles eram. Então ficamos na casa e tudo mais. Eles nos deram café da manhã, levaram à estação e pegamos o trem para casa. Sabe, foi absolutamente fantástico fazer isso. Estava exausto porque foi uma longa caminhada por Sheffield, pela Snake Pass. Fomos por um caminho totalmente maluco e eu não fazia ideia de onde diabos eu estava indo. É o Paulo Lowe, só segui ele. Então, só o garoto novo não estava dirigindo nem nada, só seguiu ele e fomos andando até lá. Levou 3 dias inteiros. Então, eu sei que você era um adolescente durão, mas ver pessoas mortas, pessoas esticadas, isso te afetou? Afetou? Isso te deu pesadelos ou te fez pensar depois? Sim, isso me afetou mentalmente. Me afetou de verdade mentalmente, porque você acorda à noite e tudo do que consegue ver são as pessoas que você carregou. E você sabe que, elas se foram. Chão. Sim, muitos deles se foram e nós carregamos vendo a cor sumir e os rostos azuis. Foi horrível. E no fim, você fica com transtorno de estresse pós-traumático. Você simplesmente canta, não é? Quanto tempo esses pesadelos e pensamentos assim duraram? Eu ainda tenho eles até hoje. Sean. The Hillsborough. Sim, eu ainda tenho eles. Nossa! Precisei tomar remédio por tudo isso, não só por eles. Agora tomo um por causa dele, para me acalmar. Então eu tô sempre agitado, pronto, porque eles me fazem pensar em coisas sérias e tudo mais. Você tem flashbacks de tudo isso? Aí um dia senta, pensa e se pergunta: meu Deus, o que está acontecendo? Sai da minha cabeça! Sabe, eu só queria me sentir melhor depois do que vi. Por isso fiz a caminhada como se estivesse fazendo algo por quem morreu. Sabe, né? Embora a gente não tenha matado, eu nunca matei ninguém nem nada, mas eu senti um pouco de compaixão por isso. Ainda sinto isso intensamente, especialmente ao assistir programas sobre Hillsborough, pois tenho uma visão diferente da deles. Por causa do que vi. Baisley acertou o travessão e, como você sabe, sou muito observador. Sean, eu gosto de ver as coisas e analisar as situações e tal. E é assim que eu vejo. Algumas pessoas bêbadas interpretam diferente, mas é assim que eu vejo. Sabe? Então, e eu ainda tenho isso até hoje, cara. Ainda tenho flashbacks disso até hoje em dia. Acho que naquela época não havia aconselhamento. Não, eu nem fui ao médico, só aguentei. Por isso acho que sou tão volátil e meio confuso. Por causa de tudo isso. Ao ouvir a reportagem sobre Hillsborough e a versão oficial dos fatos, como você se sente em relação a isso? Especialmente quando os policiais mentiam e culpavam os torcedores do Liverpool, não dá para culpar eles de verdade, sabe? A culpa é da polícia porque eles simplesmente deixaram eles entrarem. Do jeito que eu vi, Sean, você viu todos comemorando, correndo para frente e tudo aquilo se enchendo. Vi com meus próprios olhos. Ficou lotado. Leppings Lane terminou. Quem estava na frente não podia voltar. É isso. Os caras de Liverpool também fizeram isso, mas não sabiam o que faziam. Só viram espaço e correram para dentro. Mas, e aí obviamente você está atrás e tem 10.000 pessoas na sua frente. Você não vai ouvir ninguém gritando lá na frente quando está 60 metros atrás. Sabe, mas eu sei que a culpa é da polícia. Por que você deixou entrar tanto? Não, porque estava toda aquela briga lá fora e tudo mais. Isso foi o que eu descobri depois. Disseram que correram para dentro ao ouvir a torcida, achando que foi gol. Eles conseguiram entrar, correram para dentro quando os portões se abriram e foram direto ao ver as arquibancadas vazias. Os que foram empurrados para a frente agora não conseguem voltar. Eles estão sendo esmagados até a morte, sufocando com compressão no peito. Horrível! Caramba! Veja por esse lado. Não dava para ver eles sendo esmagados, mas dava para entender. Então todos pulamos. Assim que eles saíram do campo, nós pulamos, corremos e subimos na grade. Foi difícil, mas subimos tentando ajudar outros.
Pessoas subiam pela parte de trás do estádio para alcançar a arquibancada superior. Foi horrível, cara, horrível. Então, eu sei que você já passou por muita coisa na sua vida. Em termos de intensidade, isso está no topo? É o pior de todos? Sim, está no topo, cara. Está no topo. Esse é o desastre de Hillsborough. Terrível. Ainda penso nisso à noite, 2 ou 3 vezes por semana. Tenho flashbacks. Inferno! É horrível. Então, durante aqueles anos de adolescência, teve alguma coisa? Qual foi a próxima, Saul? Se você está falando em termos de intensidade na sua adolescência, qual foi a próxima mais intensa? Abaixo do Hillsborough? Eu e um soco só matamos Shan Yu. Não queria matar ninguém, só acertei ele. Isso também foi horrível. Eu e ela, recém-casados, estávamos na cidade tomando cerveja. De qualquer forma, eu já era procurado por causa dos negócios de medidor. Era algo bobo, talvez um roubo, mas eu era procurado. A gente foi ao centro, tomou uns drinks, aí sugeri pegar um Kentucky e depois o ônibus para casa. Naquele tempo, sem dinheiro nem para imposto, não tínhamos nada. Por isso fomos no Kentucky, perto do Booths. Agora não existe mais, agora é uma loja. A gente entrou lá. Nottingham sempre foi famosa pelas festas de despedida de solteiro. Então, quando a gente entrou lá, tinha uns 20, 30 garotos, todos numa despedida de solteiro, todos com roupas engraçadas e tal. Começaram a passar a mão na Sandy e eu disse: "O que vocês estão fazendo, Paul?" "Não, eu estava sozinho." Eu disse: "3 de vocês lá fora porque me achava o cara." Eu era bem durão naquela época. Saímos e acabei dando uns tapas em alguns deles. Acertei outro sem ser atingido e o amigo dele bateu a cabeça na calçada. Pensei: meu Deus, deu para ouvir o estalo. Eu pensei: Deus? Aí todo mundo começou a gritar e saiu correndo. Eu disse para ela: "Vamos, temos que ir." Eu disse: "Acho que ele se foi," e eu me caguei de medo. E então, por volta de 1 dia e meio depois, fui pego. Eles me pegaram. Você disse que eles estavam assediando Sandy. Você consegue se lembrar do que eles disseram? Sim, apalpando e passando a mão na bunda dela. Realmente apalpando ela? Sim, apalpando, agarrando minha esposa e brincando com o cabelo dela. Caras bêbados. Sabe o que caras bêbados fazem? Mas na hora é minha esposa. Não toque na minha esposa. E você ficou bem ao lado dela? Sim, fiquei com ela na fila. Ela estava ao meu lado. Eles ficaram animados, mas não aceitei. Perguntei: "Quem é o artista para você?" "Sai de graça, vai lá fora." Fui lá fora. Alguns deles saíram e eu fui para cima deles. Pior coisa que fiz. Então, quando você disse, sabe, venham pra fora livres, eles ficaram todos animados. Eles queriam te pegar. Sim, queriam realmente me pegar, cara. Acho que os 3 mais fortes teriam saído. Dei um soco em um, outro em outro. Quando esse veio balançando os braços, dei um uppercut nele. Ele caiu para trás, foi para trás, bateu a cabeça no meio-fio, no meio da rua. A cabeça dele bateu no meio-fio e aí acabou para ele. Terrível! Qual foi a reação do Sandy? Sandy gritava: "Para com isso! Ela sempre faz isso, mas não tanto ultimamente. Não me envolvo em violência há tempos. Normalmente, ela só vai embora e me deixa em paz." Ultimamente houve muita violência, pois ela estava presente quando começaram confusões nos bares. E ela só vai embora. Então, Sabe? por causa dela ter sido apalpada, então como tudo aconteceu com os policiais e o juiz? Não, bem, por causa disso. Porque para ter um assassinato, você precisa ter a intenção de matar. Você precisa agir com a intenção de matar. Obviamente não queria matá-lo, só queria quebrar seu queixo. Quando acertei o queixo dele, ele caiu e morreu. Que Deus o tenha. Não posso mudar isso, Sean. Já teria mudado isso há tempos, cara. Não queria que ele morresse, só que não tocasse na minha mulher. Tudo isso apareceu no tribunal. Acabei pegando 3 anos e meio. Então, qual foi a sua condenação real? Homicídio culposo? Antes de ser homicídio culposo, tentaram te acusar de algo mais grave? Sim, fui acusado de assassinato. Ok. Eu estava sendo acusado de assassinato por isso. Ok, então era... Naquela época, prisão preventiva durava 6 ou 7 meses. Você subia para sua primeira audiência de P&D, ou seja, declarações e diretrizes. Ia para essas audiências.
E então eles simplesmente me ofereceram um acordo. Se você se declarar culpado disso, vamos retirar aquilo. Eu disse, beleza, então vamos fazer isso. Falei ao advogado, o que vamos conseguir? Digo Sean, nos anos 80, 3 anos e meio de sentença era como 15 anos. Naquele tempo, isso era inédito, foi uma sentença pesada e fui preso. Eu não fui para nenhuma prisão de jovens. Fui direto para Stafford depois disso, por causa do que eu fiz quando estava na oficina de alfaiataria. Tinha um garoto lá que se chamava Sr. T. Sabe, eu era um jovem preso por assassinato, e ele era um garoto negro grandão. Ele usava o mesmo penteado ridículo do Sr. T grandão. Chamado Jeff Colt, direto de Santa Ana, Nottingham, ele me chamava de Buick, C, Clat, Bomba Clat e todo tipo de nome. Então eu estava lá com um dos meus outros amigos da floresta. A gente fazia shorty e costumava cortar algodão das golas das camisas. Sabe aquelas camisas azuis e brancas? Então eu disse para o shorty, amanhã, quando eu acordar, cara, se eu conseguir resolver esse julgamento de assassinato, aí ele começa a pegar no meu pé de novo. Eu queria enfiar essas tesouras no pescoço e na cara desse filho da Pipes, não é certo? Ele falou, não faz isso, Dave, não faz isso. Enfim, eu voltei. Ele veio todo convencido, se achando o maioral de novo. Então pulei e esfaqueei ele várias vezes no pescoço, rosto e olhos. Depois fui para Stafford. No dia seguinte, porque claro, não tinha câmeras naquela época. Sean, você simplesmente se safava. Troquei minha tesoura com alguém e segui em frente assim. Eles sabiam que fui eu, mas não tinham como provar. Ele nunca dedurou, mas deixei ele todo machucado. Rosto, pescoço e olhos esfaqueados. Fiquei louco com ele. Mas ele me provocava há uns 5 meses. Certo, então deixa eu revisar um pouco disso mais devagar. Então, sobre o soco, lá no clube, isso foi a julgamento? Havia testemunhas... Kentucky, Sean, Kentucky? Kentucky? Sim, Kentucky, KFC. O que é? Ah, KFC, desculpa, sim. Então, o que era? Teve um julgamento, então. Sim, não. Foi uma audiência de confissões e instruções. E conforme você sobe, eu estava indo como inocente na acusação de assassinato. Então eles vieram e disseram, você aceitaria homicídio culposo? E meu advogado na época disse, sim, aceite. Viu os depoimentos das testemunhas? Sim, eu tinha tudo, sim. Você ainda tem em casa... Não, eles se foram faz tempo. Só o mantém por 2 anos. Era nos anos 80. Eu adoraria tê-los agora. Todos mantiveram a mesma versão ou distorceram a história? Não. Eles só contaram a verdade. O que aconteceu, sabe, foi que ele estava apalpando a esposa dele, brincando e tudo mais, e ninguém contou nenhuma mentira. Alguns disseram, ele não queria machucar assim, foi só como se sentiu. E sabe, sentimos muita falta dele, e poderia ser ele. Não queríamos fazer isso, mas se fosse com minha esposa, agiríamos igual. Era razoável, as crianças eram. Não precisava de julgamento, eu não queria isso, Sean. E a família dele, falaram algo? Não, nunca os vi, pois não chegamos a ir a julgamento. E, sabe, eu não teria gostado de vê-lo, Sean, para ser sincero. Como você explica isso? Eu sei, que ano foi? Isso foi em 1983 ou 1984. Então o Sr. T foi em 84. Isso foi em 84. Depois fui para Stafford no dia seguinte. Certo, então voltando ao Sr. T, quando foi a primeira vez que você viu o Sr. T? Sr. T? Fiz borstal com o irmão dele, Daryl, Jeff Cole, que virou estuprador e pegou 15 anos por estupros, certo? Então quero dizer, eu não gostava dele porque ele era irmão de um estuprador. Eu era só um magrelo com cabelo cacheado, pesando uns 12 stone, já que meu cabelo é naturalmente assim. Então eu fiquei sentado lá e ele costumava vir fazer uma parada de sangue. Era um cara grande, fisiculturista e tudo mais, mas eu achava que ele era um valentão, certo? Era só um valentão mexendo com meninos mais novos. Eu tinha 19 anos. Ele tinha uns 20 anos. Era um preso de verdade. E eu era só um jovem prisioneiro. Um jovem prisioneiro. Eu nem deveria estar lá, mas se não fosse pela minha acusação, eu não estaria. Eu teria ido para Glen Parver, certo? Então isso já vinha acontecendo há 4 ou 5 meses. Todo dia ele pegava no meu pé, todo dia, aquele velho desgraçado me xingando e me empurrando. E eu costumava dizer para o Shorty, eu vou esfaquear aquele desgraçado. Não, Dave. Como já estava em um julgamento de assassinato, não queria outro ao mesmo tempo, senão complicaria tudo. Não queria mais acusações de artigo 18, então apenas observei.
Eu disse, assim que isso acabar, se eu ganhar esse caso e conseguir a condenação por homicídio culposo, que é o que minha equipe jurídica está buscando, eu vou acabar com esse cara. E Shorey disse, vai lá então. Bom, de qualquer forma, no dia seguinte eu fui trabalhar, peguei o amigo com você, fiquei lá cortando as camisas. O velho veio, me deu um tapa na cabeça, eu disse, sai fora. Eu estava com a tesoura e sabia que ele ia atacar. Quando ele tentou me dar outro tapa, eu simplesmente pulei e o esfaqueei embaixo do queixo, no pescoço algumas vezes. Depois disso, eu simplesmente enlouqueci. Saltei sobre ele e esfaqueei seu rosto, ombros e pescoço. Só usei uma tesourinha pequena, mas foi o suficiente para marcar ele também. O que é interessante sobre você, Dave, é que a violência, tudo gira em torno do seu senso de injustiça. Não é como se você estivesse iniciando isso. Não, nunca, nunca. Sempre alguém começa isso. Quando você volta pra uma dessas pessoas e, tipo, vamos dizer o senhor. Então, quando você estava esfaqueando ele, que tipo de sensação isso te dava? Euforia, Sean, me senti incrível. Minhas frustrações sumiram com a lâmina. Quando enfiei, pensei, vou te matar, seu... Mas nice. E só nele, esfaqueando. Aí todos vieram correndo, todos os caras me tiraram de cima dele, os alarmes dispararam, então tive que trocar de tesoura para sair dali. Ele estava no chão, mas se levantou. Não me entenda mal, ele ficou de pé. Não era o suficiente para matar ele, mas foi o bastante para deixar ele todo furado, igual a um saquinho de chá. O rosto, pescoço e testa dele estavam cheios de buracos. Furei ele todo, com os dreadlocks espalhados. Não, porque ele estava lá deitado daquele jeito idiota, com os dreadlocks caindo. Ele parecia um... Mas devia achar que era o Sr. T. Baracas. B.A. Baracos. Ele achava que era. Certo. Então você sente uma satisfação por causa disso agora? Nos meses anteriores, enquanto ele te intimidava, como isso afetava sua mente? Era difícil para mim lidar com Sean, porque todo dia eu queria pegar ele. Todo dia. Mas, obviamente, eu não conseguiria lutar com ele. É só o meu temperamento, me deu uma força de mongol. E eu simplesmente ataquei ele com a tesoura na minha mão e só enfiei nele. Mas eu estava completamente furioso, cara. Eu estava furioso há meses. Mas por causa do julgamento por assassinato, não podia correr o risco de mais violência. Porque isso justificaria que eu poderia ser um assassino, sabe? E sabe, por causa do tiroteio antes e toda aquela violência nessas coisas... Mas isso justifica? Eu poderia ser um assassino. Então eu estava prestes a deixar pra lá, deixar pra lá, deixar pra lá. Após o assassinato e minha condenação por homicídio culposo, fiquei satisfeito e pensei, e aí, o que acha de mim agora? Você pensou em mim agora? Não, eu sabia que ele estava pronto para ele, eu sabia que ele viria. Todo dia ele vinha, todo santo dia ele vinha e me intimidava. E foi difícil, foi uma barra pesada de aguentar. Era o Sean, mas eu tive que aguentar porque eu não queria perder a minha vida. Local do ataque. Você já tinha fantasiado sobre coisas que poderia fazer com ele? Sim, o tempo todo. Meu amigo dizia, deixa pra lá, Dave, por favor. Que outros ataques além da tesoura você havia fantasiado? Eu só ia cortar ele todo, ia colocar uma lâmina de barbear numa escova de dentes, passar por ele e simplesmente cortar os lábios dele fora. Essa era uma das minhas ideias. Eu ia cortar aqueles beiços grandes dele e tudo mais, ia arrancar os olhos dele também, e tudo isso... Sabe? Porque eu não me importo de fazer tudo isso, Sean, naquela época. Sabe? Esse era o meu tipo de coisa. Mas só a raiva dentro de mim me fazia reagir desse jeito, porque eu sabia que ele estava vindo. E eu já estava pronto, eu estava preparado. Tipo, se eu fosse uma arma, eu estaria engatilhado, pronto para ele. Eu sabia que ele estava vindo. Quando dei aquele tapa na cabeça e chamei de traseiro branco, falei, vai se ferrar, tá? Gordo, para com isso. E meu camarada disse, olha, vai se ferrar. O que você quer dizer com Batman? E chamando ele de Batman e tudo mais. Então pulei, esfaqueei ele sob o queixo e ele começou a gritar como uma menina enquanto eu continuava. Ele estava. Então, Dave, você mencionou a raiva dentro de você. Quando foi que você percebeu pela primeira vez que tinha essa raiva? Eu tenho isso desde que era jovem. Tenho isso desde jovem, Sean. Todos conhecem minha família. Quando começo a piscar, é sinal de que estou ficando bravo. Não consigo manter os olhos fechados. Começo a piscar e chorar. E as pessoas acham que você está sendo fraco, mas na verdade você está tentando conter sua raiva e você chora porque sabe que não consegue. Com que idade isso começou? Mais ou menos. 12 anos. 12, 13 anos.
eu ficava muito bravo e minha cabeça coçava. Minha cabeça começava a coçar, eu coçava, chorava e fechava o punho. E só querendo pegar algum desgraçado. Sempre fui assim. Minha mãe disse que meu pai era igual. Quanto tempo seu pai ficou aqui? Meu pai faleceu ano passado. Você se lembra se sua mãe e seu pai estavam juntos? Sim, minha mãe e meu pai eram casados. E minha mãe tem 76 anos agora. Então, ela me teve quando tinha 20 anos. Minha mãe teve, mas quando minha mãe devia ter uns 25 anos. Sabe? Ele costumava bater na minha mãe e trair ela e tudo mais. Só, você sabe como eram os homens naquela época. Mas minha mãe acabou indo embora, se estabelecendo em outro lugar e depois veio buscar a gente uns 9, 10 meses depois. Para mim, Sean, foi como uma vida sem ver minha mãe. Sabe? E minha mãe sempre usava um casaco vermelho. Então toda vez que eu via alguém com um casaco vermelho, eu lembro que quando criança eu corria e falava: moça, mãe, mãe, essas coisas. Não era minha mãe, pois morávamos numa fazendinha chamada Cotmanhay. Era tipo uma área rural e todo aquele pequeno conjunto habitacional no meio da fazenda. Então era assim que era. Quantos anos você tinha quando eles se separaram? 5, 5. sim, 5 fora. Diga, eu tinha 5 anos, quase 6, e quando ela veio nos buscar, já tinha 7. Fomos para a casa de Santa, depois mudamos para Basingford e aos 9 anos para Bestwood. E você acha que essa separação causou parte da raiva? Provavelmente causou, sabe? Provavelmente causou, sim. E além disso, eu via meu pai, sabe, brigando, minha mãe brigando, eles brigavam o tempo todo. E eu acho que isso você simplesmente herda as características, não é? Digo, eu não preciso de mulheres, mas você simplesmente herda as características. Quando foi a primeira vez que você percebeu seu pai batendo na sua mãe? Não, eu tinha uns 5 anos. Ele traía alguém e acabou se casando com a amante. Ela veio até a parte de trás da casa, minha mãe saiu e eu estava com ela. Eu me lembro vividamente, como se fosse ontem. Ele entrou e agrediu minha mãe, que revidou quebrando um bule de chá na cabeça dele. Minha mãe sabia se defender. Fiquei muito impressionado com minha mãe naquela idade jovem. Então, minha mãe nos criou sozinha a vida inteira. Então, sabe, eu faria qualquer coisa pela minha mãe, mas ela sempre foi uma mulher de temperamento forte pra caramba. Então, minha mãe sempre foi minha mãe e meu pai, entende? Quando havia problemas, ela enfrentava e atacava todos, homens e mulheres. Você falou que eles agrediram sua mãe no início da confusão. Está afirmando isso? Sim, meu pai fez isso. Seu pai e a nova esposa dele vieram? Não era aquela esposa dele. Minha mãe discutiu com ela na rua e meu pai interveio e a agrediu. Ela o agrediu com os punhos? Sim, com os punhos mesmo. Minha mãe pôs um bule na cabeça dele, jogou chá quente, tudo isso. Lembro disso claramente. Isso já acontecia há meses. Sean acho que ficava com alguém para se justificar. Ele batia na minha mãe. Não gosto de falar mal dele, já que não pode se defender, mas foi o que aconteceu. Estamos só tentando chegar à raiz da raiva. Tem mais alguma coisa que você consegue lembrar? A raiz da raiva? Sim, nos mudamos para Bestwood. Ela estava com ela. Ela conheceu outro homem anos depois que a agredia. Então ele costumava bater nela. Ela conheceu um irlandês chamado Danny e ficou com ele por cerca de 3 anos. Acordei, ouvi um grito, corri e vi ele batendo na minha mãe. Ele estava no quintal dizendo que ela trancou a porta e não conseguiu entrar enquanto ela se limpava. Ele está no quintal dizendo: 10 minutos para comer, Dave. 10 minutos para comer, Dave. Então eu vou te dar uma surra. Fui lá fora e ataquei ele. Eu era só um garoto, tinha uns 14 anos, não podia fazer muita coisa. Sean. Anos depois, andando no rock reggae, vi ele com vários irlandeses. Eu pensei, quantos anos eu tinha? Eu tinha uns 18 anos? Ao passar, vi ele e disse ao meu irmão: olha o irlandês de novo. Então olha do que eu fiz com ele. Fui até lá e dei um chute direto no queixo dele. Arranquei o maxilar inferior dele e pisei em sua cabeça dizendo: isso é pela minha mãe, seu desgraçado. E eles disseram: não, desculpa. Não, eu continuei chutando a cabeça dele. Os amigos dele estavam gritando. Eu disse: fica aí, seu filho da pé. E naquela época eu andava armado e pronto para a guerra com qualquer um. Tinha 18 anos. No jogo eu era dos mais perigosos.
Algum adulto já te agrediu na infância? De jeito nenhum. Não. Se tivessem feito isso, já teriam ido embora, Sean. Não, eu nunca apanhei de adultos. Mas sabe, você briga com outras crianças e tal, né? Mas nenhum adulto me bateu, cara. Não, nenhum deles jamais encostou na gente. E mudando de assunto, essas meninas, quando você era pequeno, algum dos mais velhos te bateu? Eles tentavam te intimidar, principalmente os negros, porque nunca tivemos nada, Sean. Eles te chamavam de Branquelo Craft, porque nunca tivemos nada. Era limpo, mas nunca tivemos as melhores roupas e tudo mais. Sabe, a gente era impecavelmente limpo, mas usava roupas de segunda mão e coisas assim. Nos chamavam de crafty, que significa desleixado. Pessoas que têm pais, 2 pais, e a gente só tinha minha mãe, então é por isso que eu sempre quis algo melhor. Embora minha mãe tenha feito um trabalho incrível, sabe? Não estou falando mal dela, porque ela foi incrível. Certo, então agora eu entendi bem de onde vem essa raiva. Por que você diria que a violência associada à raiva chega a extremos? Acho que é por causa do que eu vi. E tudo o que eu quero é entregar mais. Quero machucar as pessoas mais do que machucaram minha mãe, só para mostrar como se faz. Sabe, eu odeio e não suporto quem bate em mulher. Sempre fui assim. Sean, e até eu conseguir organizar meus pensamentos através da raiva, certo? Quando eles chegam nesse ponto em que eu penso que é isso, agora estou calmo, aí eu paro. Fora isso, não vou parar até me acalmar. Caso contrário, vou atacar outra pessoa. E outra pessoa. Não, é assim que eu tenho que fazer. Isso também fazia parte de ser o mais velho e proteger a família? Sim, Colin, deixa eu acender as luzes porque você não me vê. Mas Colin sempre foi mais durão que eu. Sabe, Colin sempre foi mais durão do que eu. Colin sabe lutar muito mais do que eu. Mas Colin costumava me proteger, alguns dias, mas depois a gente começou a se proteger mutuamente. Se ele tivesse um problema, nós dois íamos lá e resolvíamos. Se eu tivesse um problema, nós dois resolvíamos juntos. Era assim. Nunca era um contra um. Nós dois sempre juntos, enfrentando eles. Você enfrentava nós dois, não só um. Vamos voltar. Qual o seu ano de nascimento? 1965. Em que ano Colin nasceu? 6 de novembro? Nasci em novembro de 65. Colin nasceu em março de 67, 15 meses depois. Qual é a sua lembrança mais antiga dele? Do Colin? Quando bebês, éramos exatamente iguais. Eu me lembro do Colin, obviamente não desde que nascemos, mas lembro dele quando morávamos em Cotman Hay, quando éramos crianças. Porque era sempre eu e o Colin juntos. Era só nós dois contra o mundo. Sempre foi assim. Bem, o começo disso? O começo... Sim, você lembra das primeiras coisas que fez com Colin. Sem escola, eu me lembro. Escola, eu me lembro. Quero dizer, eu estaria mentindo se dissesse com 3 anos de idade. E isso, lembro do meu primeiro dia na escola. Depois do Colin indo parar a escola quando eu tinha 5 anos e dele entrando no ano seguinte. Eu me lembro disso. O que você lembra do seu primeiro dia de escola? Eu me lembro de estar na escola em Cotman Hay. Eu estava na turma de uma professora chamada Simon-Trita Summerfield, certo? E ela era ótima. Eu só me lembro de tudo. E tinha uma garota lá chamada Vivian Lacey, certo? Esse era o nome dela. Ela morava na nossa rua e foi meu amor de infância quando tínhamos 5 ou 6 anos. E eu fui a um funeral há cerca de 5 anos. Falei pro meu primo Darren, aquela é a Viviane. Ele respondeu, é, Davi, minha esposa. Você tá brincando, não acredito que casou com minha garota. Eu disse, ela veio aqui. Ele falou, ei Davi, não te vejo desde que ela tinha 7 anos. Eu disse, oi Viviane, tudo bem? Você obviamente lembra de tudo. Mas, quando eu e Colin, eu me lembro de encontrar 50 centavos e Colin dizendo, eu quero metade disso, eu quero metade disso. Isso quando tínhamos 5 anos de idade. E eu me lembro do meu pai batendo na minha mãe e Colin batendo nele na cabeça com um atiçador. Atingindo a cabeça dele com um atiçador. Devagar. Onde você encontrou a moeda de 50 pence? Do lado de fora da porta, na rua. Sabe, tipo Coronation Street, que é tudo de paralelepípedo e tal. Era assim que as ruas eram antes dos carros velhos e tudo mais.
Lembro de dizer, estou rico, nunca tivemos uma moeda de 50 pence, diz Colin. Quero metade. Eu costumava ir à loja e era fascinado pelos pós Beecham. Comprava um e comia. Era isso que eu costumava fazer. Muito louco. Quais eram seus e do Colin interesses e atividades nas ruas naquela idade? Naquela época só brincávamos de bicicleta na rua. Como crianças, era o que tínhamos para fazer. Só havia televisão em preto e branco. Eu lembro que nós dois costumávamos tomar banho juntos. Só tomávamos banho aos domingos em Ilkeston, pois não havia água quente. Precisávamos esquentar a água no fogão a lenha. A gente tinha uma banheira grande de lata na frente do fogão a lenha. Eu e Colin sentávamos nela, pois éramos os mais velhos e íamos juntos. Depois Julian e Andy iam e meus pais levavam a banheira para fora e esvaziavam. Lembro da banheira de lata pendurada no jardim dos fundos, num prego. E quando você queria ir ao banheiro, Sean, você tinha um penico no andar de cima. Não havia banheiros nas casas. E nós, se você quisesse fazer o número 2, tinha que sair com uma vela e ir até o jardim dos fundos. Tinha uma casinha com um vaso sanitário e o papel higiênico era jornal pendurado num prego na parede. Era assim mesmo. Era preciso amassar o jornal para limpar a bunda. Uma loucura. Mas era assim naquela época. Um bando de tagarelas. Era o que a gente era. Você assistia televisão? Sim, televisão em preto e branco. Eu me lembro de Coronation Street, lembro de tudo aquilo. Zed Cars. Lembra disso? Lembro de todas essas coisas. Sim, era legal, era bom, mas naquela época minha avó sempre morava ao lado da gente. Mas ela morreu quando tinha 52 anos. Minha avó morreu. Não fiquei muito em Bestwood. Minha avó era minha heroína, assim como minha mãe e meu avô, pois cuidaram de nós. Com a irmã do meu pai, Margie. E quanto à loja de trocas da Tiswa? Sim, da Tiswa. Lenny Henry, Trevor East, o Fantasma, Flanflinger e tudo isso. Cuspir o Cachorro e Bob Onus. Lembra deles? Você, Colin e seus irmãos assistiam isso juntos aos sábados? Sim, a gente costumava sentar e assistir aos sábados de manhã. Depois vinha o mundo dos esportes e o esporte mundial. Você preferia o do Tiswa ou o Swap Shop? Eu prefiro o do Tiswa. Eu também. Noel Edmonds tinha o Swap Shop, não tinha? Sim. Lembro disso. Preferia o do Tiswa, era mais engraçado. E aí você curtia, Você curtia histórias em quadrinhos ou algo assim? Sim, eu adorava o Bianos, o Dandy e o Wizards. Era Wizard and Chips ou algo assim? A gente tinha eles. Denis, o Pimentinha. Dennis, o Pimentinha e Gnasher. Sim. E os desenhos animados eram o que tinha na época, com o Pepe Le Gambá, o Gambá e tudo mais. O nome dele era Pepe Le Gambá. E também Pernalonga e tudo mais. Sim, Dick Vigarista e Muttley. Dick Vigarista, Muttley e o pessoal do Formiga Atômica eram geniais. Senhor Magoo? Senhor Maguel, o cara cego, isso. Então você assistiria. Você via isso após a escola? Tinha uma rotina fixa de televisão? Hong Kong Fui. Quando você chegava em casa? E então, como você se lembra... Sim, conforme envelhece, Monkey estava passando. Monkey. Lembra, Monkey? Ei, Monkey! Ótimo. Conforme você foi ficando mais velho. Você assistia a alguma novela? Como se chamava? Era australiana? Friends? Home and Away e tal, a gente costumava assistir Home and Away. Porque agora que estou ficando mais velho, era eu e a Sandy. Nós éramos casados e tínhamos filhos e tal. As crianças adoravam todas. Então a gente colocava isso para eles. A gente colocava Home and Away, Neighbors e tudo mais. Eles adoravam todas. Quando o Bob estava lá, o Alf e todos eles em Home and Away. E o Lance. Voltando ao Colin, quando você era bem pequeno, você cuidava dele desde cedo? Porque ele era alguns anos mais novo que você? Sim, sempre. Sean é meu irmãozinho. Eu e Colin sempre fomos assim. Sabe, com o tempo a gente cresce e cada um segue seu caminho, não é? Mas se ele tem um problema, é meu problema também. Às vezes, se ele se machuca, você sente como se fosse com você. Você sente a dor como se fossem gêmeos. Sei quando algo está errado. Uma intuição me diz o que há de errado.
Durante que pariu, Dave. Isso aconteceu, sabe? E tudo mais. Então, sabe, né, eu me lembro, ele foi atacado por uns 7 seguranças. Há um pub chamado White Hart aqui, mas está fechado. Colin foi atacado. Eu estava cumprindo, acho que estava cumprindo uma sentença de 3 anos no começo dos anos 90. E cerca de 2 dias antes de eu sair, quebraram a mandíbula dele. Pisotearam ele todo, mas ele era só um jovem. Mas ele foi parar no hospital. Liguei em casa e perguntei: o que está acontecendo? Colin está no hospital, Dave. Venha vê-lo depois que sair em 2 dias, mas não se envolva. Eu disse que não vou ficar fora de nada. Voltei para casa após a sentença de 3 anos. No domingo, Rock e Red vão à floresta de novo? É aqui que sempre encontro as vítimas. Sean, não é? Há um garoto negro grande chamado Chris Cohn. Ele era um dos seguranças e andava por aí. Pulou no nosso cool. Um amigo negro comigo disse: aquele é o Mad Dave que pulou no seu cio. Perguntei: qual deles? Ele respondeu: o de camiseta cinza, com estrela vermelha. Falei: beleza, assiste isso. Fui até lá. Ele levantou a cabeça e me olhou. Eu acertei ele bem no queixo e tirei ele dos tênis. Ele deixou os sapatos e voou uns 90 centímetros para trás, apagado na hora. Aí eu acordei ele, dei uns tapas na cara dele. Ele falou: o que está acontecendo? Quem fez isso? Quem fez isso? Falei para ele: escuta, fui eu que fiz isso. E aí, o que você vai fazer? Você pula no meu irmão com todos os seus... Eu vou pegar cada um de vocês. Ele disse: não, eu não quero confusão. Eu não quero confusão. Ele estava lá com seus colegas de dormitório, mas eu estava com uns 50 caras. Então pegamos todos eles. Eles não puderam fazer nada, então só tirei ele dos sapatos. Em 98, peguei 4 anos e 9 meses e fui para Stockholm. Ele estava lá desfilando unidade. Então ele me viu chegando. Ele disse: oi, Dave, tudo bem com você? Eu disse: sim, estou bem, garoto. E você? Ele disse: sim, tudo certo. Ele disse: posso apertar sua mão, camarada? Esse foi o melhor soco que já levei. Eu disse, mas você não aguentou e caiu direto no chão. Eu disse: você foi rápido. Ele disse: esse foi o melhor soco da minha vida. Até perdi o tênis. Valeu. Eu respondi: valeu, camarada. Quer brigar por isso? Ele disse: não. Podemos só apertar as mãos? Eu: sim, tudo bem, camarada. Ele: eu mereci isso. Eu: muito bem, camarada. Você foi um bom garoto. Então esse foi o fim dele. Essa é uma boa história. Lembra da primeira briga de infância com Colin? Vocês dois participaram? Sim. Quando eu tinha 8 anos, morávamos no Basford Flats e estudávamos na escola Basford. Eu era aluno do professor polonês, Sr. Koskileski, conhecido como quem saiu depois. E tinham 2 crianças, sabe? Nós atravessamos a faixa de pedestres e eles não perceberam que o Colin estava lá me esperando. Quando atravessei a rua, tinham 2 crianças me cutucando. E eu disse: o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Aí o nosso Cole disse: sai, faz assim. E deu um tapa bem no nariz do garoto, bem no nariz, espalhou sangue pelo nariz dele. Eu disse: então eu e o Colin começamos a brigar com os 2. Aí as mães e os pais vieram em cima de mim. Mães, eu, você, minha mãe sempre apoia os caras. Os filhos dela não fazem nada e ainda mexem com os meus. Seus filhos não deviam começar. Esses são meus filhos. Eles foram criados para isso e tudo mais. É assim que minha mãe é. Mamãe sempre nos criou para dar uns tapas nos outros. Sempre foi assim. Então, se você não bate nos outros, Sean, tudo bem fazer o que você quiser na vida. Se você deixar, vão te fazer de bobo a vida toda. Por isso, é preciso revidar. Foi assim que fui criado. Você tem que ter algum tipo de retaliação. Colin tinha 5 anos, você tinha 8, certo? Sim. Não, Colin tinha 7 anos e eu 8, pois só há 15 meses de diferença entre nós. Veja, Colin estaria no 1º ano do ensino fundamental e eu estaria no 2º ano do fundamental. Algo assim por aí, mais ou menos isso. Mas sempre fomos jogadores. Então você disse tipo: Mas eu usei. vai em frente. Não, eu já fiz coisas mais loucas. No Basford Flats, morávamos no 3º andar com passarelas. Devia ter uns 25 metros de altura. Eu escalava e ficava pendurado pelos cotovelos, com o corpo para fora, a 25 metros de altura, rindo muito. Eu me sentia invencível, como o Homem-Aranha. Achava que podia pular qualquer coisa e nada me machucaria. Eu era completamente maluco. Mais cedo, você disse que Colin desenvolveu uma habilidade de luta superior à da maioria das pessoas. Sim,
Quando foram os primeiros sinais disso? Quando eles apareceram? Foi naquela história? Você acabou de me contar onde você... Sim, quando jovens, só chegava e esmagava as crianças. Sangue por todo lado. Então nós dois atacamos, era nosso jeito. Meu pai e minha mãe nos ensinaram a lutar. Se alguém nos bater, devemos revidar juntos, nunca sozinho. E sempre foi assim, eu sempre fui assim. E fisicamente, vocês dois eram iguais ou ele ficou maior? Não, fisicamente seguimos iguais. Só garotos magros, ossudos, porém muito fortes e com mãos calejadas. Sempre tivemos os nós dos dedos duros, sabe? Mas então o Colin começou a ir para a academia. Com o tempo, Colin gostava ainda mais, já que era um bom atacante no futebol. Eu era um bom zagueiro, jogava em várias posições no futebol, sabe? Mas éramos jogadores de futebol de verdade, muito bons. Mas você só fica mais forte. Depois ele passou a treinar com pesos e usar esteroides, ficando enorme. Foi então que ele recebeu o apelido de Knuckles. Quantos anos ele tinha quando ficou enorme? Ele tinha uns 23, 24 anos. Ele começou a treinar pesado para realmente pegar firme nos treinos. Sean sempre dizia isso porque tinha um tronco bom. Eu só joguei futebol e fazia alguns exercícios de perna. Fazia leg press com 470 quilos, só 7 repetições, mas minhas pernas eram enormes. Sean, ele dizia para Sandy, adoro as pernas do Dave. Em cima, ele não é grande coisa, mas as pernas são enormes e te sustentam. Se você tomar um golpe no queixo, precisa das pernas, por isso sempre as treinei. O que motivou vocês a levantar peso? Foi na época do Schwarzenegger ou Stallone? Esse tipo de coisa. Bombando ferro. Então Colin queria bombar ferro. Eu não queria ficar forte. Academia, para mim, era o café do Jim na rua. Assistindo Schwarzenegger, Stallone, que tipo de sensação isso te dava quando era um garoto pela primeira vez? Eu queria ser como eles. Mas eu não tinha o espírito para começar a ir para a academia. Eu costumava me sentir meio envergonhado de entrar em academia, ver aquele pessoal grande e tudo mais. Eu pensava, não vou fazer isso, mas o Colin adorava, tomava bomba, hormônio de crescimento, tudo. E ele começou a levar isso a sério com o próprio grupo de amigos dele. Era sempre na academia, depois eles conseguiram a própria academia e tudo mais. Para onde eles iam? Não, eles adoravam mesmo. Eles amam treinamento com pesos. Eu fiz isso em Lincoln, quando eu tinha mais ou menos... quando eu estava em prisão preventiva por aquele assassinato. E fui jantar no dia seguinte. Eu nem conseguia levantar a bandeja. Pá. Meus braços travaram levantados. Aqui, assim. Nem conseguia esticá-los. Pensei, pai, não vou fazer isso. Você gostava dos filmes do Rambo? Adoro. São meus filmes favoritos. O primeiro é incrível. Ainda assisto hoje. Eu assisti de novo outro dia. Estava passando de novo. Sandy foi para... Estamos deitados na cama. Olha, tenho 75 ali na parede. Então é como se fosse um cinema aqui dentro. E eu assisti Rambo outro dia à noite. Quando ele foge da delegacia. Genial, isso mesmo, Brian Dennett. Genial, eu adoro ele. Eu adoro ele em Rambo, é meu filme favorito. Certo, tudo bem. Voltando para as primeiras confusões, então você falou sobre, Colin dando um soco no cara. E... teve mais alguma confusão ou briga memorável daqueles anos ou um pouco mais tarde? Várias delas durante toda a escola? Sean, você sabe como é jogar futebol no recreio, né? Você acaba jogando, 20 contra 20 e tudo isso no pátio. Se alguém me desse um carrinho e eu caísse, Colin vinha correndo e partia para cima deles. Quando crianças, ninguém nos machucava. Se alguém tentasse, éramos 2 contra 1 e reagíamos juntos. Sempre foi assim, sempre foi desse jeito pra gente. Minha mãe sempre ensinou que não é 1 contra 1, mas sim vocês dois juntos contra todos. Foi assim que aprendi. Mas de vez em quando as crianças, tentam se provar indo atrás do... Eles gostavam disso, não gostavam? Mas eles acabavam se dando mal. Sean. Considerando que naquela época você crescia e provavelmente havia 20 ou 30 de vocês juntos como adolescentes. Naquela época éramos conhecidos como Bestwood Hustlers, assim como nos chamávamos. Costumávamos andar por aí. A gente tinha aparelhos de som enormes, tocando todo tipo de reggae, U.B., Forte, Specials e outros. E costumava ter um monte de gente com a gente.
E a gente ia para Sherwood, brigava com eles, ia para Arnold, brigava com eles também. E a gente brigava com todo mundo em grupo. Antes, gangues vinham brigar conosco. Belos tempos. Claro. Como surgiram os Hustlers de Bestwood? Depois do... Lembra do filme Os Selvagens da Noite? Os Selvagens da Noite foi direto, acho que em 83. Andarilhos, Selvagens da Noite, Garotos Duck e tal, né? Quando Os Selvagens da Noite saiu, tinha um garoto chamado Wimp, e um amigo meu adotou esse nome por causa dele. Então sim, Os Selvagens da Noite, Os Selvagens da Noite. Como vamos nos chamar? Vamos nos chamar de Bestwood Hustlers, e a gente costumava escrever isso em todo lugar. Tínhamos spray e escrevíamos Bestwood Hustlers, Kick to Kill. Essa era a nossa parada. Bestwood Hustlers, Kick to Kill. A gente chutava todo mundo pra valer. Era assim no começo. E vocês eram bons? Vocês tinham aquele lema, vem pra brincar? Não, a gente nunca fez isso. Sim, guerreiros, mas era um bom timezinho. E aí a gente costumava. Meu amigo Harry morava com uma mulher chamada Pat quando tinha uns 17 anos. Éramos um pouco mais novos. E ele estava no seguro-desemprego e tal, então toda vez que ele recebia o dinheiro do seguro-desemprego, íamos a uma loja de cerveja em Sherwood, perto da minha casa. Todos íamos lá e enchíamos os bolsos dele de vodka. Ele roubava, comprava várias latas e fazia uma grande festa em casa, chamando todos da escola. Era uma loucura, era ótimo. Vamos direto ao assunto. Ótimo. Você diria isso? Que esse grupo de rapazes formou a base para o cartel. Mais tarde, foi alguém dizendo... Sim, porque muitos de nós ainda andam juntos hoje em dia, ainda bebem juntos hoje em dia. Mas, obviamente, pessoas que, você sabe, estamos ficando velhos agora. Então muita gente já seguiu seu próprio caminho, tem família, tem seus próprios negócios e tudo mais. Mas eu e Colin continuamos como éramos. Embora tivéssemos amigos diferentes, todo mundo de cada grupo era amigo entre si. Chopper e eu estudamos juntos na Henry Whipple na mesma época. E ele veio de um lugar chamado Broxtower, e obviamente eu vim de Batesford, mas passando por Ilkeston e tal. E quando chegamos na escola, Chopper sempre foi um cara durão pra caramba. Eu e o Chopper brigamos na escola e viramos melhores amigos, mantendo a amizade até hoje. Cumpri cadeia com ele e tudo, na mesma cela várias vezes, desde que éramos crianças. Beleza, conta mais da briga pra gente. Bem, era assim, a gente costumava brigar desse jeito. A língua pra fora, ele avançava girando braços e pernas como moinho de vento. Sempre foi assim. Ele girava em sua direção e você nunca sabia se seria atingido por um pé ou um punho. Ele girava como um moinho de vento, mas destruía todos. Ele era muito apressado, mas agora mais velho, nem tanto. Na juventude, Chopper era agitado. E ele sempre foi um skinhead, sempre teve a cabeça raspada. E sabe, sempre usou os crombes e curtia música e tudo mais. Ele sempre brigou assim. Tivemos várias brigas quando éramos jovens. E depois, em Glenparva, ele sempre costumava me bater. Quando a gente brigava, ele sempre me vencia. Em Glenparva, discutimos e eu o nocauteei, o que mudou um pouco as coisas. Mas ainda somos bons amigos, ainda somos bem próximos, coisa boa mesmo. Então vocês se aproximaram brigando? Você diria... Sim, brigamos, mas depois viramos melhores amigos, jogamos futebol e estamos sempre juntos. Ele era um dos malandros. Estivemos juntos todas as noites por anos. Quando éramos crianças, a gente roubava junto, fazia tudo junto, sabe? Pegava as coisas, tudo junto. A gente costumava pegar aquelas motos 250 Super Dream e trocava as placas delas por uma legal e saía por aí, por todo lado, roubando. Os malandros tinham um líder. Sim, era o Harry. Mark Harrison, o líder dos malandros e o mais velho. Mark Harrison! Sim. Por quê? Ele era o líder? Ele era o mais velho, tinha a música e o palco das festas. E era na casa dele que morávamos. Era assim mesmo. Mas os Hustlers eram brilhantes. Foram os Hustlers por anos. Bestwood Hustlers mandavam ver. E daí? Qual a história de Mark Harrison? Bem, ele estava envolvido no crime. Você sabe, era o Darren Harrison, meu e do Colin, grande amigo nosso. Ele era o irmão mais velho, então sempre andávamos com o Darren.
E aí o Harry apareceu na cena com o seu grande, que a gente chamava de caixa na época, com a sua grande caixa. O quê? Tocar música e tal. E era isso, ele costumava descer até a lanchonete onde a gente ficava, aí todo mundo ia para lá. A gente ficava esperando, até os bares fecharem. Quando todos desciam bêbados, costumávamos espancá-los e roubar seus bolsos. Que ano foi isso e que tipo de música você tocava? Score specials, The Beat e o B forte, todo esse tipo de coisa. Você se vestia todo no estilo ska? Sim, Crombies, Harringtons, broches two-tone, jeans justos, dockers velhos de 21 anos, com cadarços vermelhos e amarelos, era isso que faziam. Centro Victoria, em Nottingham. Na época, o relógio era do outro lado, e todos os rastas, todos os negros, ficavam lá em cima bebendo Special Brew. De vez em quando jogavam uma lata vazia na sua cabeça. Porque vocês eram todos skinheads lá embaixo, eles costumavam jogar latas em vocês. Foi assim mesmo. Se Mark era o líder, então havia tipo um subchefe ou um tenente ou algo assim? Só tinha a turma de Bestwood, todos iguais, sem subchefes, mas ele sempre estava pronto para tudo. Se eles brigassem, eu, Colin e Harry estaríamos na frente, já que Harry sabia brigar. Precisávamos esperar ele sair. O High Pavement era um colégio de ensino médio no topo da colina, onde moro hoje. E quando eles saíam de lá, tipo, eles tinham festas lá dentro e tudo mais, a gente saía e simplesmente descia a porrada neles e atacava eles. Porque eles estavam lá, eles eram metidos, e todos eles eram assim porque eram metidos. A gente queria mostrar para eles do que o Bestwood é feito. Era uma loucura, quero dizer, você nunca faria isso de novo, mas na época era uma loucura. Então, toda noite alguns cheiravam cola, alguns estavam chapados. Era assim mesmo. Quanto tempo os Hustlers duraram? Uns bons, digamos, 2 anos e meio, 3 anos. Ok. Então, obviamente, as pessoas... Quais foram as coisas mais notáveis que aconteceram durante esses 2 a 3 anos? As festas, a loja, De quais anos falamos? os malandros teriam sido... Tem que ser anos 80, 81, 2 ou 3. Deve ter sido. Mas quando todos vão para a prisão, cada um segue seu rumo. Conseguem empregos por saírem da escola e se afastam. Só alguns realmente prestam e ficam por perto. Quem foi preso primeiro, os malandros? Harry! Por quê? Ele foi para a prisão. Acredito que sim, pelo que ele fazia, já que ficava com todo o dinheiro. E eles construíram um novo Tesco em Top Valley, perto da gente. A cada 2 finais de semana, ele jogava uma pedra na janela, entrava com sacos de lixo, os enchia de cigarros e vendia tudo. E era isso que ele fazia. E naquela época não era 24 horas por dia. Fechava, digamos, às 6 da noite, mas ele costumava arrebentar. Sem câmeras nem nada, só roubava o quiosque, pegava todos os cigarros, vendia e ganhava 1000 libras. Ficávamos felizes, pois ele tinha 1000 libras e saía para comer kebab, achando que éramos milionários. Gente comprando Evo Stick e gente comprando vodka. Você foi nos restaurantes de curry? Sim, mas costumávamos evitá-los, tomávamos cerveja e íamos a um restaurante de curry. Quando iam cobrar, fugíamos e eles vinham atrás, nos xingando de filhos da pus. Era assim mesmo, a gente fazia isso. Então, ele foi o primeiro a ser preso. Você lembra das circunstâncias da prisão dele? Algum detalhe assim? Sim, ele foi preso e detido. Quando isso aconteceu? Foi em 82. Todos nós ficamos bêbados uma noite e escrevemos cartas para ele, que provavelmente ainda as tem. Sim, te amamos, Harry, e tudo mais. Estávamos fora de nós. Vou perguntar para ele se ele está com elas. Se você conseguir colocar as mãos nessas cartas, vai ser ótimo. Porque todos nós escrevemos para ele. Estávamos muito bêbados, completamente bêbados, fazendo uma festa em casa, todo mundo bebendo vodka e tudo mais. Uns 40 de nós escrevemos cartas para ele. Vou perguntar quem consegue encontrá-lo. Quem foi o próximo a ser preso? Teria sido eu e Colin. Sim, a gente sempre era pego. Colin foi pego antes porque o professor chegou e ele tinha memória fotográfica. Muito inteligente. Ele terminou a prova em 20 minutos, mesmo tendo 1 hora. Ele ficou sentado conversando com alguém, até que vieram e deram um tapa em seu rosto. Então ele pulou e nocauteou a professora.
e ele foi parar em um centro de detenção por causa disso. Ele realmente foi para a casa Hansfield, em Oxford. Nossa, Quebrou o nariz dela. foi sua primeira vez longe dele? Sim, sim. Horrível. É como se você estivesse perdendo o braço direito, não é? Sabe? Tipo, agora ele é tudo pra mim, entende? Você só precisa tentar seguir em frente. Chão, não é? Quando você estava progredindo sem ele, como se sentiu? Foi horrível, cara. É horrível. Foi solitário. Solitário porque era só eu e ele. Sempre fomos assim, sempre fomos próximos, embora ele tivesse os amigos dele e eu tivesse os meus. E chegou a um ponto, sabe onde? Digamos que estou no bar com meus amigos, com um saco de bris, outro de posta na mesa e armas sob os assentos. E ele entra com alguns dos amigos dele e todos vocês estão rindo e brincando, completamente chapados. Ele dirá: vamos embora, e eles: claro que não, vamos sim. Ele não gosta de risadas. O quê? Ele não gosta de risadas? Não gosta de risadas. Não, ele vai achar que você está falando dele. Quando isso começou? Sempre foi assim. Se alguém começa a rir, ele nocauteia a pessoa. Ele já nocauteou vários dos meus amigos por rirem perto dele. Se eles rirem de outra coisa, ele vai bater neles porque acha. É bater neles. Ele acha que eles estão rindo dele? Ele vai dizer que riem dele porque ele quer bater neles, já que não gostam de ser alvo de risos, certo? Ele dizia: Cole, você nocauteou fulano ontem, por quê? Ele só respondia: ah, é mesmo. Foi engraçado? Era isso que ele costumava dizer. Ele fez isso com todo mundo. Ele já bateu em uns 20 amigos meus, alguns tão forte que acharam que tinham sido atropelados. Ele bateu neles tão forte. Desenharam em volta deles, por favor? Polícia e ambulâncias já foram chamadas. Vinnie Miller já faleceu, que Deus o tenha. Ele apanhava com frequência pelo menos uma vez por mês, voava cerca de 3 metros, caía inconsciente e se contorcia no chão. Desenhavam ao redor dele e ele pulava de repente, mostrando força sobre-humana. Ele pulava e fazia pom-pom, balançando as mãos, pom-pom. De onde ele tirava essa força sobre-humana? Não sei, deve ser só o poder do Mongrol. Ele é maluco, como você disse, pom-pom. Começava a fazer isso com as mãos. Vejo alguns paralelos entre mim e meu camarada, cara selvagem. Ele simplesmente nocauteava as pessoas com a esquerda o tempo todo. É. Bem, eu ficava meio assim, sabe? Tem um limite, né? E ele sempre ultrapassava esse limite. Colin sempre ultrapassava esse limite. Você sentia que isso acontecia mesmo assim? Sentia? Você conseguia segurar o Colin? Não, às vezes eu dizia: deixa pra lá, cara, deixa pra lá, por favor, deixa pra lá. Esses são meus amigos, Cole. Vou sair agora ou você manda eles embora. Melhor você ir, porque ele vai levar um soco e ninguém quer levar um soco dele, Sean. O golpe favorito dele era te derrubar e chutar sua caixa com força. E aí ele pegou o dono do bar, que se chamava Ralph, ele pegou ele no Hotel Highbury, certo? Ficamos do lado de fora do bar porque ele entrou e viu a ex-esposa. A mãe das crianças, Jack e Chloe, sentou no colo do Ralph, são amigos, é só isso, mas ela sentou no colo dele. Ele conta pra todos: ninguém vai, liga pro Baz. Ele diz: Baz, as botas com biqueira de aço da Caterpillar fui eu que comprei. Traz elas aqui. No Hotel Highbury, cara. Ninguém vai entrar até você chegar, então ele colocou as botas da Caterpillar. Entrou, nocauteou ele enquanto fazia o box. O dono do bar precisou ficar 6 semanas sentado com Sumprari num banquinho. Acho que estamos perdendo um pouco. Começamos falando da infância e já pulamos. Pra vida adulta? Quais histórias marcantes aconteceram nesse período? Bom, o quê? Na infância? Você começou contando algumas histórias de quando tinha 8 anos, mas depois pulamos para outra parte. Então, quando iam me acusar? Sean, quando tinha 10 anos, certo? Digamos 10 e 11 anos. Nós entramos nos escoteiros. Eu estava nos escoteiros e fiz tudo isso, costumava ir acampar com os escoteiros e tudo mais. Fiz tudo isso. E eu costumava trabalhar, eu costumava ir. E há algum lugar para recarregar? 1 minuto, chão. Sem problemas. Eu costumava trabalhar para um senhor chamado Tom, em Baseford. E, era assim.
Nos meus tempos de jovem, com uns 11, 12 anos, por 50 centavos, ele costumava me dar uma bênção, e era um velho aleijado. Eu fazia compras e cuidava de tudo para ele, que era legal, mas sempre acabava indo à loja por ele. Eu ia de Base Bestwood até Base Ford, fazia compras na loja para ele e cuidava de tudo para ele. Isso era comigo, pois eu só queria ganhar uns trocados. Eu conseguia um bom dinheiro e ele me comprava skates naquela época. Um cara adorável, mas obviamente ele morreu quando eu era jovem, Johnny morreu, mas era um cara legal, ele já estava acostumado com tudo isso. Mas eu adorava os escoteiros. Os escoteiros costumavam ser ótimos. O que você gostava nisso? Só a camaradagem e isso, sabe? Com todos os seus amigos e tudo mais. E todos vocês estão nos escoteiros. O que tem isso? Foi ótimo, eu adorei. E os distintivos? Sim, eu tinha todos os distintivos nas mangas e na frente. Usava quando ia aos acampamentos. Como eu gostava de cross-country, corríamos no Hyde Park em Manchester e em vários lugares. Você diria que havia um certo grau de inocência em você naquela época? Sim, muito ingênuo e inocente, mas eu costumava ter pensamentos cruéis. Sempre tive pensamentos cruéis. Sempre me decepcionei e tive esses pensamentos a vida toda. Você está falando de pensamentos cruéis contra pessoas que cometeram injustiça contra você ou pensamentos cruéis em geral? Sobre alguém que você conhece a vida inteira, certo? Eu podia conversar lá, mas quando ficava entediado, começava a pensar sozinho. Eu começava a rir muito, pensando: como será que eu me sentiria se eu mordesse os lábios dele agora? Eu só tinha essas coisas malucas na minha cabeça. O que ele pensaria se eu mordesse seu nariz e risse por dentro? Por fora não rio, mas na cabeça acho muito engraçado. Quando eles começaram pela primeira vez? Absolutamente malucos? Quando isso aconteceu? Eu tenho eles desde os 15 anos de idade. 15. Cerca de 15 anos de idade. Venho pensando nisso desde então. Sempre tive isso. Pensamentos malucos. Tinha alguma coisa por perto? Eu contei. Já falei com psiquiatras sobre isso e tudo mais, mas você sabe, já conversei com psiquiatras. Tinha alguma coisa? Não, e então não, nada. Eu não sei por que eu tenho isso, eu ainda tenho isso. Até hoje. Bem, é uma combinação, não é, de coisas, eu acho. É. Não, nada. Que criou isso? Eu acho que é um complexo louco por isso. Sou esquizofrênico e isso. Eu acho que a raiva de ser criança e depois entrar na puberdade e tudo acontecendo na sua vida. Acho que é só cumulativo. Sabe, a raiva, depois a violência extrema e a capacidade de agir assim conforme se perde a inocência. Acho que é simplesmente cumulativo por causa das coisas que você vivencia. Não é como se houvesse algum. É sim. Só vai se acumulando, não é? Nunca houve um momento na sua vida sem acontecimentos. Tudo só vai se acumulando, chão, e... Sim, é isso. Você simplesmente se torna quem é, não é? Sim. Você se torna o que você é, cara. Alguns, sabe? Você recebe as cartas e joga com o que tem. É assim que vejo a vida agora. Não vejo outro jeito. Você não escolhe as cartas, então jogue com elas. O mesmo aconteceu com Colin. É assim que faço? Não encontro. Colin casou com Young. Não, Colin nunca foi casado. Ok. Ele nunca se casou. Você sabe, ele esteve com Victoria. Ela é como a esposa dele. Ele está com ela há anos, mas você sabe, não está realmente com ela. Ainda são amigos, mas não faz sentido ficar com alguém enquanto você está em um momento de autodestruição. Então, Ele simplesmente disse: olha, você pode ir, só vai. Sabe de uma coisa? você tinha sua esposa e o Colin namoradas naqueles anos difíceis. Sim, ele teve. Teve duas, Tracy Moth, Jack e a mãe da Chloe. Quero dizer, elas já estão velhas agora. Tem 30 e poucos, 28 anos por aí. E então ele terminou com a Tracy, ficou brincando um pouco, depois conheceu e amou Victoria, ficou com ela e tiveram filhos. E então, obviamente, quando ele foi condenado, obviamente ele aprontou porque é isso que ele faz. Mas quando ele foi condenado, ele ligou para ela e disse: ouça, acabei de pegar uma sentença de 35 anos de prisão. Ele disse: por favor, não me espere. Quero que você vá e encontre a felicidade. Então, não me espere. Sempre estarei aqui para você se precisar de mim. Sempre serei um amigo. Mas, como homem, não quero que você fique esperando, desperdiçando sua vida por minha causa, o que é uma atitude de homem.
Você se lembra dele conseguindo sua primeira namorada na adolescência? Foi isso que ele fez. Lembra dele conseguindo a primeira namorada na adolescência? Sim, sim. Sim. O nome dela era Michelle Chapman. E a irmã dela estava na minha turma na escola. Lisa Chapman, certo? Mas Michelle Chapman, uma menina adorável, muito bonita. E ele tinha o nome dela. Ele tinha o nome dela bem aqui. Olha, na parte de cima do braço dele estava escrito Mish M.I.C. Quando todos estávamos em Borstal, certo? Ele pediu pro Vini raspar o nome porque não está mais com ela. O Vini tentou e acabou cortando ele. Então ele diz, certo, Vini, esse é o mesmo Vini que costumava bater todo mês. Ele diz, certo, senta na ponta da beliche de metal, você acabou de me cortar, tira a calça e deixa seu Jim o balançar. Eu vou chutar seu pra dentro. Então ele sentou lá, deixou os pumas balançando e chutou os pumas dele contra a lateral da cama, entre as barras de metal. Era assim que o Vini ficava bravo. Carlio. Pergunta pra ele sobre isso, Chan. Engraçado pra caramba, nem gritou, e as bolas dele eram enormes. Ele pegou a tatuagem dele, era pra raspar, mas cortou, ele disse. Tira a calça e senta na ponta da cama com as bolas penduradas. Vou chutar suas bolas, coloco o sapato e chutei as bolas dele. Caramba! Crackers, muito vingativo. Você disse que eram assim e quando ele partiu, você ficou triste. Sabe, às vezes, quando um cara arruma a primeira namorada e larga os outros amigos, ele largou? Ele te largou? Você estava vendo ele menos? Houve algum atrito? Não, ele estava junto. Lembro porque tinha uns 14 anos e costumava ficar com ela na casa da minha mãe. Ele costumava transar com ela na casa da minha mãe. Então, sabe, era ótimo, era assim que era. E eu tinha a Sandy, não tinha? Ele tinha a garota dele, mas nós tínhamos um ao outro. Sabe, sempre tivemos um ao outro, sempre foi assim. Como era a sua relação com seus irmãos nesses primeiros anos? Julie e Andy eram os mais novos. Então, eu e Colin sempre cuidávamos para que eles estivessem bem. A gente cuidava deles, garantia que estavam bem. Julie nunca teve problema, ninguém incomodava ela. Meu irmão Andy sempre teve seu grupo de amigos e nunca se envolveu em confusão, pois o mantive longe disso. Estava ficando bem sério à medida que a gente ia ficando mais velho. Ele disse, me deixa entrar, cara. Eles me deixaram entrar, deixa o Sniper fazer isso e aquilo. Diz que você não tá fazendo porra nenhuma por mim. Eu disse, pode ter o que quiser, mas não vai se envolver. Minha mãe vai ficar púncra da vida. Minha mãe me mataria. Você não vai se envolver nisso. Meu irmãozinho, nem pensar. E foi isso, sabe? A gente deixou ele fora disso. E até hoje, ele tem a vida dele, agora ele tem sua empresa de asfalto, faz meio fio rebaixado e outros serviços. Sempre se deu bem, sem problemas na vida. E está indo bem. Tem a própria casa, 2 filhos maravilhosos, netos e a esposa dele. Tenho um orgulho enorme dele. Tenho mesmo. Certo. Falando dos malandros, você disse que Colin foi o segundo preso. Quem foi o terceiro? Sim. Eu e Colin estávamos juntos no reformatório, mas sabe, quando estávamos no reformatório, Sean, eu peguei esse negócio chamado serviço comunitário, onde todo fim de semana eu ia cavar os jardins de pessoas idosas. Estou numa bicicleta com minhas roupas do reformatório, pedalando estrada abaixo. Como chama? É em Leicester, atrás da Saffron Lane, num conjunto habitacional cujo nome não lembro. Pedalando por lá, vejo uma senhora à frente com chapéu de penas. Ao passar de bicicleta, tiro o chapéu dela e coloco na minha cabeça. Já cavei jardins com ela. Daqui a pouco aparecem 3 guardas. Era uma tesoura do diretor e eles me espancaram para valer. Foi isso que fizeram. Eles me espancaram para costumar. Sim, eu estava de chapéu cuidando do jardim. Sim, eu estava. Qual foi a primeira vez que os guardas te espancaram? Foi a primeira vez que apanhei de verdade, não dos guardas. Foi no jardim da velha, que saiu gritando, o que vocês estão fazendo? Ele falou, esse chapéu que ele usa é da minha esposa. Quão ruim foi a surra então? Levei uma surra, fiquei com os olhos roxos, fui espancado. Achei que merecia, pois não fui pego. Disseram apenas, Gunny, foi uma boa ideia, deixa pra lá.
Você não vai mais fazer serviço comunitário, vai ficar preso. Eu não ligo, tô sendo preso? Eles dizem que não. Então não vou te entregar, certo? Deixamos por isso mesmo. Você e Colin estavam juntos lá? Sim, sim, eu estava cumprindo pena. Eu estava cumprindo uma pena em um reformatório e Colin estava cumprindo uma detenção juvenil. Ele pegou o que ele pegou? Pegou 3 anos e meio após uma briga. E eles bateram forte nesse garoto chamado Danny Polak e no Petit Porteus. Eles agrediram os garotos e o Colin pegou 3 anos e meio por isso. Mas ele cumpriu detenção juvenil e depois foi enviado para Swinford Hall em Litchfield. E eu estava em Glenparva, eu estava só cumprindo Borstal. Acho que fiquei 8 meses lá. Você podia pegar de 6 meses a 2 anos, Borstal. Você podia cumprir de 6 meses a 2 anos, mas dependendo de como você se comportava, você podia reduzir o tempo, sabe? Então acabei cumprindo acho que 8 ou 9 meses disso e voltei para casa. Quer dizer, teve dias bons. Então... A treta que colocou ele lá, você sabe quando terminou? Sim, foi uma briga na cidade com os caras da Rua Edwards e eles acabaram com ele em um pub. Eles realmente colocaram ele para dormir, destruíram mesmo. Mas eles pegaram sessão 18 e ele se deu mal. Acho que um deles foi cortado por alguém do grupo. Não lembro quem. João. Foi no início dos anos 80, mas acabaram com ele. Petit Porteus, Danny Polak. Eram uns 4 ou 5, mas eles acabaram com eles. Por isso. Mas não, hoje em dia eles são bons amigos. Sabe, crianças jovens, você tem que perdoar, não é? Desde cedo, em vez de guardar, você tem que perdoar porque vocês são crianças. Eles fazem declarações, mas nós nunca fizemos isso. A prisão é solitária, então é bom ver alguém lá. Como foi ver seu irmão? Bem, foi ótimo porque eu sabia que ele estava lá e ele já esteve lá dentro. E ele sabia que eu estava aqui. E nós já estivemos lá juntos também. Onde você simplesmente toma conta do pavilhão, sabe? Você se diverte no pavilhão. Sabe, os Gunnies estão aqui de novo. E nos primeiros dias é onde você está brigando. Você está brigando com todos os pretos de Leicester, dos Meadows e tudo mais, e batendo neles. Naquela época, era crime de brancos contra pretos, cada grupo achando que mandava. No fim, vocês são só crianças, não? Mas os brancos estão por cima, os pretos estão por cima. Aí você se encontra na academia. E aí resolve na academia, era isso que a gente fazia, e aí brigava na academia. Os guardas da academia trancavam as portas e iam embora. Deixavam vocês lá, não, sem armas, irmão, só no punho mesmo. E poder branco era assim naquela época. Você já dividiu cela com o Colin? Sim, algumas vezes por cerca de uma semana. Mas aí vocês se irritavam um com o outro e tinham que seguir em frente. Precisávamos seguir, pois ele e eu sempre estamos certos. Sempre foi assim, Sean. Sim, ele nunca errou, Cole. E eu também não vou errar. Deixa eu só anotar então a quantidade de vezes. Em que ano foi o primeiro jovem infrator? Acho que foi em 1983. Para mim era 82, mas tenho certeza que eu e Colin foi em 83. 83 com Colin. E 84... 84 é o mesmo alongamento ou entra e sai. Não, o meu seria diferente, mas Colin, com 3 anos e meio, acho que era nessa época. Sempre ficávamos com o Sean, pois minha mãe vinha nos visitar e fazíamos visitas juntos, na mesma mesa. Naquela época, era permitido levar sacola com comida, salsicha, pães, sanduíches, refrigerante e uma lata de cerveja. Era assim que funcionava. Foi então que a Sandy passou a me visitar às vezes. Que instituição era essa? Isso foi em Glenparva, era para lá que a gente sempre ia, eu só fui para Glenparva. E aí, com 19 anos, fui para outra. Eu estava na prisão de Lincoln nessa época. Você poderia pedir para sua mãe trazer sua comida favorita? Bem, você escrevia porque não tinha telefone naquela época, Sean, nem celular. O que ia enfiar no seu rabo? Antes, bastava escrever uma carta. Anos depois, todos começaram com essas coisas. Pode trazer um frango? Pode trazer uma salada, pãozinho e essas coisas? E um refrigerante, sabe? Mas você nunca tinha muito, Sean? E sabe, mas sua mãe trabalhava duro e conseguia o que você precisava. Como você se sentiu ao receber aquela comida na prisão? Ótimo, foi ótimo. Sim, especialmente se ia com uma estátua. Você assistia a Match of the Day e fazia um banquete sozinho. Ou digamos, se você estivesse com um dos seus amigos, eles também fariam uma visita e teriam um belo banquete.
Então, todos vocês tinham seus doces e seu refrigerante, e os guardas costumavam trazer uma lata de cerveja à noite e despejar no seu copo. Como não podia ficar com a lata, só virava o copo. Cerveja especial, a gente costumava ter. Eles te davam uma e uma lata já te deixava meio tonto. Quantos dos malandros, então? Foi ótimo. Quantos dos malandros acabaram na prisão? Todos nós. Todos vocês. Sim. Nem todos juntos, mas todos já fomos presos, exceto alguns como Das e Harrison. Eles foram direto para a mina e deixaram os malandros trabalhando lá embaixo. Alguns deles foram para as minas e conseguiram empregos de verdade, e até hoje estão na linha, têm seus próprios negócios e tal. A maioria de nós, alguns foram para o exército, mas a maior parte acabou em reformatórios e afins. Qual foi o período de tempo quando Todos nós fomos presos? você já esteve lá? Teve época em que você, Colin e outros estiveram juntos no centro de detenção juvenil? Sim, eu, Cole, Chopper e Win estávamos sempre presos por roubos, brigas e esfaqueamentos. Naquela época, Sean, existiam as 6-1 de detenção, certo? Você passava por um mini julgamento antes do principal. Nos tribunais de magistrados, era chamado de 6-1, sessão 6-1 de detenção, certo? E os magistrados diziam, ouçam as provas. Então, se ninguém aparecesse para testemunhar contra você, todas as acusações eram retiradas naquele dia. As pessoas eram acusadas e geralmente liberadas no mesmo dia. Era isso que eu costumava fazer. Sabe, 6-1 de acusação, eu saía por causa disso. E a gente costumava fazer isso direto, mandava pessoas por aí, dizia algo tipo, você deveria resolver isso. E pronto, você saía. Todas as acusações eram retiradas. Mas agora não dá mais para fazer isso. Você citou o álcool como fator na gangue. E as drogas? Naquela época ninguém usava drogas, só cola. Nunca cheirei, mas bebia vodka e cerveja. Castleman Four Chicks, naquela época ela ainda não existia Foster's. Mas nada de drogas ou entorpecentes. Ninguém se envolvia com isso. Nunca fumei na vida, então ninguém se preocupava. Naquela época, com certeza, não havia nenhum ciúmes por aí. Onde você festejava? Era assim, na casa do Harry. Fazíamos isso na casa do Harry todo fim de semana, com todas as garotas voltando da escola. As festas eram ótimas. Sensacionais. Fofoca pela escola. E quando vocês estavam festejando, o Colin era uma pessoa barulhenta? Quando ele estava festejando mais alto? Não. Colin é um observador. Ele gosta de ver o que todo mundo está fazendo e sentar com o próprio grupinho dele. Você me conhece. Eu pulava pra lá e pra cá, música no máximo, garotas em cima e tudo mais. Dias muito bons, cara, lá no Youth Only. Se eu pudesse voltar e mudar algumas coisas. O que você diria sobre seu personagem? O que tem em comum e o que é diferente de Colin? O oposto, eu sou. Colin é muito, muito sério. O tempo todo, ele realmente não tem tempo para rir. Ele ri, mas não muito frequentemente. Precisa ser algo muito engraçado para ele. Se você rir na estalagem, ele pode querer te bater. Então você não entende por que está rindo, e você está fazendo ele olhar. Ele é assim, não é? Pois é. Ele nunca admitiria, Sean, mas é o que faz. Mas comigo, quando saio, Sean, quero rir, afinal é por isso que você paga. A gente sai para criar memórias e se divertir, certo? Então eu gosto de dar risada. E enquanto eu estiver rindo, eu não tô nem aí. Não me importo com quem se chateia por eu rir. Continuo assim até hoje. Afinal, rir faz as pessoas lembrarem de você, não é? É, sempre foi assim comigo. Mas ele nunca. Ele não suporta isso. Por que você acha que é assim? O quê? Por que você acha que ele é assim? Eu não sei. Ele sempre foi muito sério. Até o dia seguinte, quando você me conta quem ele bateu e ele faz isso. Sério, Foi engraçado? Parem de fazer isso. É isso que ele faz. Ele sempre faz isso. Esse é o jeito normal dele. Pergunte para ele. E quanto às coisas em comum, então? Características em comum com Colin que você tem? Eu e o Colin só tínhamos futebol em comum. Era só isso, só quando acontecia. A gente briga junto e tudo mais. Sempre fui assim. Ele sempre foi mais sádico, queria ir além às vezes. Eu precisava segurar e dizer, não vou fazer isso, cara. Vamos só fazer isso e acabar com ele. Quando queria, dizia, vamos fazer isso, pá. Não, cara, hoje não.
Você tem exemplos de histórias onde impediu ele de causar estragos? Sim, já tivemos algumas dessas. Já precisei afastá-lo quando bateu na minha irmã. Brigamos no estacionamento e ele estourou meu lábio. Isso me fez precisar de pontos, algo inédito para mim, apesar de já termos passado por várias situações. Ele falou: "Tá bom, eu te amo", me abraçou forte e depois me deu um soco. Não se meta nos meus assuntos. Sabe, é assim que ele é. Sempre foi assim. E alguns dos tipo o Sharp, ele é um grande amigo meu e do Cole, mas ele é mais amigo do Colin do que de mim. Eles são amigos de verdade e até compartilham roupas. Ele segura o Sharp, que já tinha uns 29 anos e era grande, e diz: "Vamos, você vai sair daqui." Um dia, apareceu um garoto chamado Kevin Anthony enquanto estávamos todos no pub Green Barrel. Vi Colin furioso, sentado olhando para Kevin Anthony, que por sua vez olhava para a esposa de Colin. Vitória mascando chiclete. Então, de repente, a mão dele entrou na boca da Vitória, tirou o chiclete e começou a mascar o chiclete da Vitória. Eu pensei: "Ah, não, já era, Col. Vamos lá, vamos lá." Ele disse: "Sabe de uma coisa?" Pá, debaixo do queixo. Deixou o rosto dele em um cinzeiro cheio de bitucas. Ele levantou com bitucas nos olhos e nariz e o apagou na hora. "Que pau foi essa? Por que fez isso, Kevin?" "Não sei," eu disse. "Você levou uma porrada. Eu só derrubava eles." Tem mais histórias? "Por que você quer fazer isso na frente dele?" "É o que?" Tem mais histórias assim? "Ah, tem várias. Em bares ele só bateu nas pessoas. Pessoas pisaram no dedo dele, adormeceram imediatamente e outra caiu junto. Depois foi queda livre. Ele só quer bater em quem entra correndo. Bum, bum!" Eles estão todos indo para todo lado. E quando ele fazia isso, a gente tinha todos os mais novos. A gente costumava chamá-los de hienas, porque eles estavam juntos. Eles estavam juntos, uns 20 deles de cara, facas na mão e tudo, só correndo para dentro. "Não acredito, deixa pra lá, seu filho da mãe. Vamos pegá-lo." Por isso existem as hienas, só aparecem nas festas. Como as hienas foram formadas? Essa parte surgiu como? Foi só nossos jovens rapazes. Depois dos malandros? Depois dos malandros. Quando começamos a beber com 27, 28 anos, e tudo isso nos jovens, e começamos a sair com 19 e 20 anos, quando éramos jovens. Eles eram parecidos, mas tinham seu grupo, sempre pediam para sair com a gente e dizíamos sim. Estavam sempre conosco. Eles sempre estavam armados, carregavam de tudo e prontos para agir. Se houvesse confusão, resolviam na hora. Ele não precisava fazer isso. Eles iam direto nos hienas, conhecidos como Gunnies e turma de Bestwoods. "Os hienas vão te pegar."